Olá, boa tarde. Quem tá por aí? Quem está por aí? Oh, Ju! Pessoal maravilhoso, deixa eu colocar aqui a minha temática. Serenidade em tempos de em crise. tempos de crise. Serenidade em tempos de crise. Hoje, Lara tá aqui me acompanhando. Ela foi a grande responsável para que Juliana estivesse aqui conversando conosco. Deixa eu só fixar aqui o meu comentário, tá? Só um minutinho. Pronto. Não vou conseguir estar acenando para todos. Vocês conseguem me ouvir bem? Porque eu tô sem o microfone. Como é que vocês estão? Tá todo mundo na área. Se vocês acharem que é uma temática importante para esse momento, por favor, é momento de clicar aqui nessa setinha, nesse aviãozinho e encaminhar para pelo menos uma pessoa vir aqui conversar conosco, tá? Para uma pessoa que tá assim, que você tá com o seu pensamento muito nela, encaminha. Tá todo mundo trancafiado, Teto. Melhor áudio de uma live em toda a minha vida. Olha, o som tá bom, maravilha. Olha, peço que vocês encaminhem para aquela pessoa que você tá nesse momento distante e que você acha que essa pessoa precisa buscar um pouco de serenidade, tá? Então, se vocês puderem fazer isso. A Juliana é uma pessoa muito especial pra gente, como família, como pessoas, como seres humanos. Eu acho que nem ela deve saber a importância que ela tem. Ainda não sabe, né? Por mais que eu tente dizer. Então, ela é muito importante no sentido de... Desde que a gente começou com o processo de meditações, né? Então, a gente usa um aplicativo que facilita muito o processo de você meditar e se entregar de forma guiada, né? Sem ser aquela forma que a gente imagina que tem que ficar parado, com a mente no nada, e, enfim, aquela visão que a gente tem sobre a meditação, né? Então, por todo o cenário que a gente está vivendo, a gente conseguiu, né, trazer e conversar com a Juliana, que a gente conseguiu uma aproximação, e Lara virou amiga, e eu já sou amiga também, ela, então, tu tem que aparecer, tu tá muito longe. E aí, a gente vai estar compartilhando aqui, para que vocês possam ganhar um pouquinho do que essa profissional e ser humano maravilhoso tem para compartilhar aqui, tá? Eu acho que é momento da gente falar de movimento físico, de movimento emocional, de movimento espiritual, de movimento humano. Então eu acho que é momento da gente realmente fazer isso, né? Então eu vou convidar aqui a Ju para ela poder compartilhar a tela conosco, tá bem? Sem virar a tela, que eu sempre faço isso. Só um minutinho, deixa eu convidar aqui a Ju. Ju, vou te convidar, tá? Vamos lá, pessoal. Obrigada a todos que estão aqui presentes. Ju! Olá, meninas, tudo bom? Olá, Ju. Que emoção ter você conosco, sem ser através de um aplicativo só. Para mim é uma honra, que delícia estar com vocês agora. Obrigada pelo convite, obrigada mesmo. Obrigada a você. Que é isso, se eu fecho meus olhos, eu tô lá em tuas vozes falando conosco diariamente. É sério, você não tem noção da importância que é o teu trabalho. Tá? Não só esse pedacinho que a gente pôde conhecer até então, né, que foi através do Insight Timer, que tu tens lá muitas meditações, e a gente é usuário fiel, e assim, muitas das tuas também, mas por conta da tua empresa, do teu trabalho, tudo que tu faz, e sabe, eu queria que a gente pudesse falar um pouco disso, mas sabendo que o foco é esse. Eu sou aqui, eu sou pequenininha para poder só te ouvir e aprender hoje. Imagina, meninas, olha, eu sou super, para mim é uma honra estar com vocês, adoro o trabalho de vocês, tão importante, a gente vai falar um pouco sobre isso também, a importância dessa conexão corpo, mente, espírito. Então, para mim é maravilhoso, super gostoso estar aqui, estava ansiosa para estar aqui com vocês. Super obrigada. Obrigada a você. Eu sou muito grata também à Lara, que ela que fez toda essa ponte
E aí hoje na live ela está aqui compartilhando isso comigo para a gente poder brindar esse momento, tá? Perfeito, perfeito. Obrigada, menina. É isso aí. Acho que falando um pouquinho do meu trabalho, coisa breve, porque a ideia aqui é justamente a gente trazer uma contribuição para todo mundo. Foi uma sincronia muito grande que a Lara entrou em contato comigo exatamente no momento que eu estava fazendo essa reflexão de, nossa, como é que eu posso ajudar? Tem tanta gente ajudando, tem tanta gente fazendo tanta coisa importante para a gente se manter bem. E pensei, puxa, como eu no meu mundinho, com as minhas experiências, com as minhas habilidades, como é que eu posso contribuir, né? E aí foi perfeito, assim, essa sincronia que a gente foi conversando e falou, putz, vamos fazer então uma live, vamos falar um pouco sobre serenidade, que é algo que está todo mundo precisando. Eu falei, nossa, bora lá, vamos sim. Que maravilha, Ju. Foi bem espontânea. Me diz uma coisa, tu é uma profissional que tem muita experiência e muitas formações, e eu fico impressionada quando eu vejo teu currículo. São formações atrás de formações, sabe? E realmente uma imersão na compreensão desse intrínseco humano, né? Então, e além disso, assim, tu tens um negócio também que tu toca. De que forma tu alcança as pessoas, né? Por exemplo, a gente é da área de Pilates, a gente pode atender individualmente na casa de cada um, ou a gente pode atender tendo um estúdio. De que forma tu funciona com o teu negócio, o teu trabalho? Eu gosto muito de aprender, então por isso que você falou isso das formações. Eu gosto, eu tenho curiosidade, eu gosto de estar junto, aprender coisa nova, e especialmente aprender coisas relacionadas à mente. E depois que a gente percebe que é a nossa mente quem determina a nossa realidade, né? É a nossa percepção quem determina a nossa realidade, a gente vai falar um pouco sobre isso também hoje. Então aí isso para mim foi muito mágico. E eu falei, nossa, então é isso. Então a chave de muita coisa, tá? A gente trabalhar a nossa mente. E eu sempre busco essa conexão, como que a gente pode ajudar os outros, né? Como é que a gente pode melhorar o planeta, né? Então, essa é uma missão que eu tenho, e eu sei que muita gente tem, graças a Deus, de como contribuir para o outro. Então, no começo eu treinava a minha própria mente, e depois eu falei, putz, mas dá para a gente ter um impacto positivo no mundo, né? Então, como é que eu posso ajudar outras pessoas para que elas impactem positivamente o mundo também? Então, esse é o meu propósito, assim, é a gente ser essa onda. Eu recebi, graças a Deus, muitos conhecimentos de pessoas incríveis, e o que eu faço só é repassar isso, e o que eu quero é justamente que essas pessoas também repassem isso, né? Que é assim que a gente vai conseguir continuar essa corrente de solidariedade e de ajuda mútua, né? Exatamente. Eu acho que vem aumentando cada vez mais, né, Ju, a quantidade de pessoas com esse discernimento no todo, né? Eu acho que, por mais que a gente esteja num mundo muito acelerado, eu venho percebendo cada vez mais pessoas lúcidas em relação a isso. E esse momento, pelo menos para mim, que está acontecendo é global, né? Então, assim, realmente é histórico. É um momento que faz a gente verdadeiramente concretizar tudo que a gente pensa. Pelo menos eu quero a tua opinião a respeito disso também, óbvio. Mas concretiza tudo que eu penso em como tudo está interligado e como até esse momento existe por uma razão, né? Então, exatamente, exatamente. É isso que a gente vai falar um pouco hoje. Maravilha, Que... fica à vontade para falar. Obrigada, obrigada. Já estou. Eu amei esse aquário aí atrás do Giga também. É para dar mais serenidade, gente. Eu chego pode tal. Faz tempo que eu não vejo mais, então eu tô ali olhando pra ele. Bom, mas acho que a primeira coisa, quando a gente fala de serenidade, a gente está falando desse tema por conta principalmente da ansiedade que as pessoas estão sentindo por causa dos impactos das notícias e do que tem acontecido nas últimas semanas. Mas para a gente conseguir entender um pouco melhor essa ansiedade, a gente precisa ter uma mudança de perspectiva. Que é aquilo até que eu comentei agora, brevemente com vocês, que quando a gente muda a nossa perspectiva, a gente muda o nosso mundo, né? A gente muda a nossa realidade. Então, para isso eu queria trazer, eu coloquei 3 pontos aqui para a gente trabalhar uma nova perspectiva em relação a tudo isso que está acontecendo. Acho que a primeira coisa muito importante, algumas pessoas eu vejo que estão se perguntando intimamente, por que nós? Por que está acontecendo isso com a gente, com a nossa geração? Por que agora? E, na verdade, a pergunta deveria ser, por que não com nós?
Porque todas as gerações de seres humanos, desde os primórdios, sempre enfrentou algum desafio muito significativo. Então, ou era fome, ou era guerra, ou holocausto, ou crises. Sempre existiu algum desafio muito significativo para cada uma das gerações que nos antecederam. Esse é o nosso desafio, esse é o desafio que a gente está enfrentando. Então, acho que primeiro colocar isso muito claro, assim, de ter uma nova perspectiva. Não é se vitimizar, e é uma coisa que eu sempre falo, que responsabilidade gera empoderamento. Porque uma vítima não tem poder. Uma vítima só sofre as circunstâncias, seja porque a situação é assim ou porque as pessoas fizeram isso com ela, e ela não tem poder de voz, não tem a possibilidade de ação. E a partir do momento que a gente se responsabiliza pelo que está acontecendo, a gente se empodera. A gente cria esse poder e essa possibilidade de agir e de fazer alguma coisa a respeito. Então, acho que esse é o primeiro ponto dessa mudança de perspectiva. Nós não somos vítimas. Todas as gerações anteriores passaram por isso. Essa é o que veio para nós. Vamos enfrentar com a cabeça erguida, como todos os outros fizeram antes da gente. E pensando nessa questão dessa percepção de empoderamento. Vamos tomar as rédeas da situação e não vamos ser vítimas mais, ou não vamos nos colocar nesse papel de vítima. Agora, o segundo ponto importante em relação à perspectiva, eu tô com uma colinha aqui, viu, gente? Um monte de tudo, assim. Não se preocupe. Uma coisa interessante, que eu até falo nos meus cursos, é a questão da sabedoria. O que é a sabedoria? Claro que existem várias formas de você definir a sabedoria, mas uma forma muito importante é que é o equilíbrio entre a nossa mente emocional e a nossa mente racional. A gente precisa das duas. E qual que é a diferença entre uma e outra? A nossa mente emocional é baseada em todos os trilhões, zilhões de informações que a gente teve ao longo de toda a nossa experiência e até antes disso, até considerando essas gerações que nos antecederam. Então é o instinto, é o que surge quando você conhece uma pessoa e você de repente, não bati o santo com ela. Você não sabe explicar racionalmente por quê, mas tem alguma coisa que aconteceu com você que levou a você até esse sentimento, essa emoção. Então ela é extremamente importante porque tem todo esse calabouço por trás para nos orientar a tomar a melhor decisão. Mas a gente também tem a mente racional, que a mente racional ela é muito mais lenta, porque ela vê tudo detalhadamente, de forma mais aprofundada. Eu não gosto daquela pessoa, mas será que tem um motivo para isso? Será que ela fez alguma coisa? Ou será que vem alguma coisa da minha história? Então ela é muito mais vagarosa, enquanto a mente emocional é rápida. Tá vindo um caminhão, o que vai vir? Medo, corre. Sim. Você não vai ficar pensando, nossa, eu acho que ele tá uns 80 por hora, eu tô a 10 metros de distância. Não. Corre. Tudo que você precisa saber, corre. Fique em casa. No nosso caso agora fica em casa. É isso mesmo. Então a gente precisa do equilíbrio das duas. É isso que é a sabedoria, da mente emocional com a mente racional. Agora, o que está acontecendo nos dias de hoje? O que a gente está enfrentando? A gente está enfrentando uma série de sentimentos, entre aspas, negativos, e vou explicar por que não são exatamente negativos, que estão gerando para a gente ansiedade, medo, insegurança, tristeza em muitos casos, até depressão. E, na verdade, essas emoções todas, elas têm um sentido, têm uma razão de ser. Cada uma delas passa uma mensagem muito importante. E depois eu vou falar sobre essas 4 principais. Mas a questão principal aqui é que quando a nossa emoção está muito fora de controle, essa ansiedade, esse medo, essa insegurança, o que a gente faz? A gente usa a nossa mente racional para equilibrar o jogo. Então não usa só a mente racional que você vai se dar bem na vida. Não vai. Você vai casar com quem? Você vai ver se é racional? Eu não tenho dinheiro, a pessoa não tem dinheiro, nem vou juntar. Não é. Tipo, eu amo essa pessoa. Por quê? Não sei por quê. Eu amo. Porque é todas as emoções, todas as suas experiências que falam pra você. E até uma questão de instinto, de cheiro, de muito mais complexidade, que vai determinar que você gosta daquela pessoa e ponto. Você não vai usar a mente racional para definir se você vai ficar com aquela pessoa ou não. Mesma coisa para escolher um emprego, mesma coisa para escolher uma casa e tantas outras.
Então a gente precisa desse equilíbrio. Sim. Agora, aquela questão do papel das emoções negativas, acho importante a gente pontuar principalmente essas que estão mais exacerbadas ultimamente. Então, que é justamente o que eu estou fazendo agora. Colocando a nossa mente racional para operar agora, justamente para trazer mais serenidade, mais tranquilidade. Então, a primeira coisa, a tristeza. O que é a tristeza? Algumas pessoas estão isoladas e aí não é só a questão do isolamento, às vezes é solidão, às vezes é um problema mais sério. E o que a tristeza nos diz? Que é um momento de recolhimento. É um momento, olha, para de fazer suas coisas. Não vai para a rua, não vai conversar com ninguém, não vai fazer nenhuma atividade. Se recolha, processe todas essas informações e aí depois você vai voltar a fazer a sua rotina. Então, o papel da tristeza é justamente esse. É dar um freio e falar, olha, vê o que está acontecendo, analisa, depois você volta. Então, é um papel super importante. O segundo, do medo. O medo talvez seja o mais óbvio, que é um alerta. É uma forma de nos preservar, de autopreservação. A gente está com medo de que as coisas saiam do controle, estamos com muito medo. Justamente porque ele está falando, olha, se liga, fica em casa. A situação não é brincadeira. Então, esse também é uma forma de frear a gente e ao mesmo tempo de agir. Tomar algumas atitudes, algumas ações para se autopreservar. Uhum. E a ansiedade, que eu acho que é uma das mais está mais pegando ultimamente, é justamente esse sentimento de você ficar vendo todos os cenários, o que está acontecendo, e tentar arranjar soluções para eles. Só que tem um macete, um truque, que é uma coisa é você ficar ansioso porque, nossa, será que vai ter comida em casa suficiente para esses dias todos? Será que eu tomei todas as iniciativas necessárias? Uma coisa é isso. A outra coisa, nossa, será que eu tranquei a porta e você já foi lá 27 vezes e viu que a porta está trancada? Aí é quando a ansiedade foge do controle. Então a gente precisa sentir um grau de ansiedade para nos proteger das situações. Nossa, putz, eu estou vivendo tudo isso, eu vou ficar em casa nos próximos semanas, meses, a gente não sabe. Eu preciso comprar comida, vou pedir comida pela internet, vou arranjar atividades para a família, para ficar tudo bem. Enfim, então você vai tomar algumas providências, a ansiedade é super importante. Então, a principal questão, quando a gente está muito ansioso, ou triste, ou qualquer outro sentimento, entre aspas, negativo, o primeiro passo é acolher esse sentimento. Eu estou ansiosa, eu estou me sentindo ansiosa, eu estou preocupada com o futuro, eu estou com um pouco de medo, e tá tudo bem. Muita gente está sentindo isso. Não sei se eu posso falar todos nós, mas muita gente está sentindo esse sentimento. Faz sentido, né? Tem lógica, é natural, né? Sim, sim. Então, e a partir do momento que você acolhe esse sentimento, você já começa a se acalmar. Porque a pior coisa que você pode fazer é, não, eu não vou ficar ansioso, não vou ficar. Aí você percebe que você está ansioso Aumenta. e vai escalando, e vai ficando cada vez pior. Sim. Então, o segredo é justamente fazer o contrário, acolher. Tudo bem, eu estou sentindo isso, tudo bem. E é saudável que eu sinta isso. Quer dizer que eu estou nos eixos, quer dizer que eu tenho emoções. E isso é importante para a minha autopreservação. E para a preservação de quem eu amo também, né? Então, e aí o último ponto em relação à perspectiva é a gente perceber que é um momento de introspecção agora, né? Tudo na natureza funciona em ciclos, desde a nossa respiração, as ondas, as estações do ano, que é a única forma de ser sustentável, na verdade. Os ciclos, justamente a capacidade deles é como eles se retroalimentam, é a única forma de você manter a sustentabilidade de qualquer coisa, né? E o que a gente está vivendo é um momento que eu vejo mais como uma inspiração. Assim, a gente estava naquela corrida, expirando, e agora é o momento de se recolher e dar uma pausa, tá? O que está acontecendo? O que eu estou fazendo com a minha vida? Então, aproveita esse momento para se fazer perguntas muito importantes. Então, primeiro, o que é realmente importante para mim? Agora, a resposta, em geral, é a minha saúde, a saúde de quem eu amo, e a gente conseguir passar por isso juntos. Isso que é o importante. O trabalho pode esperar, o lazer pode esperar, o consumo pode esperar,
E agora é esse momento para depois a gente voltar para o ciclo. Então, essa outra perspectiva que eu queria trazer. E aí, essa questão do desafio, o pessoal fala, mas não é legal passar por isso, né? Não é divertido. Não está sendo divertido, né? Mas, na verdade, são justamente esses desafios que fazem a gente crescer e desenvolver novas habilidades. E aí, eu quero contar para vocês uma história muito pessoal, que começou em 1º de janeiro de 2020, agora, né? Eu falo que 2020, pelo menos pra gente e agora para todo mundo, chegou chegando, né? No dia 1º de janeiro, meu marido começou a sentir muitas dores. A gente estava na praia, inclusive. Tivemos que ir no pronto-socorro, correndo. Depois de 3 dias, ele teve um diagnóstico de apendicite. Subimos para São Paulo, ele foi operado. E aí a gente achou que estava tudo bem, ok, legal, vida que segue, maravilha. E aí voltamos para um retorno lá no médico. E eu até levei minha filhinha, né? Pô, ok, né? Só vai dar um tapinha nas costas, falar tchau, muito bem, pode viver a sua vida, né? E aí ele falou, olha, então, nós fizemos a biópsia do apêndice e, na verdade, o Yuri tá com um câncer muito grave, na verdade, super agressivo, e ele vai ter que fazer uma nova cirurgia agora. Daqui já marquei a cirurgia e ele vai ter que entrar e vai ter que tirar mais uma parte do intestino dele. E aí a gente, uau, como assim? Nossa, mas peraí, né? O que está acontecendo? Aquela coisa. E a gente está vivendo, já graças a Deus, fez essa nova cirurgia, fizemos a biópsia, tá tudo bem, não espalhou, graças a Deus. Agora ele está fazendo tratamento quimioterápico. Inclusive ele está assistindo a gente. Mori, te amo! Aproveitar aqui. E está passando por esse treinamento, esse tratamento está super bem, graças a Deus. Mas o que me trouxe isso? E não é exclusivo nosso. Várias amigas, vários conhecidos que também tiveram câncer, eles falam a mesma coisa. Em palavras diferentes, mas é a mesma mensagem. Que é, nossa, eu não desejo isso para ninguém. Mas que bom que eu passei por isso, porque agora eu sou uma pessoa melhor, eu sou mais forte, eu tenho uma nova perspectiva das coisas. Não ligo para a opinião alheia mais. Não fico me matando no trabalho mais. Então, e é interessante ver isso, porque, poxa, claro que ninguém quer passar por isso, mas o fato é que, na verdade, essas pessoas têm até gratidão pelo que elas viveram. Então, como assim ter gratidão por você ter tido um câncer, né? E eu faço essa comparação com esse movimento que a gente está vivendo agora, que eu sou muito otimista, né? E eu vejo muito com esses olhos de... Tudo bem, não vai ser fácil. Ninguém está dizendo que vai ser fácil. Ninguém sabe o que vai acontecer depois. Mas a gente precisa ter esse olhar de... A gente vai adquirir mais resiliência. A gente vai ter lições que a gente nunca teria por vontade própria. Sim. A gente vai adquirir experiências que a gente nunca teria adquirido se não fosse por essa pressão externa. Então vamos encarar isso da forma mais tranquila possível. Não precisa entrar em histeria, não precisa entrar em pânico, mas a gente precisa manter essa nossa saúde mental e essa nossa clareza. E aí a outra questão é que tem mostrado essa situação super, né? O interser, que é justamente essa dependência, a interdependência que a gente tem uns dos outros. Está muito claro o quanto a gente depende do comércio para sobreviver, o quanto a gente depende dos serviços de saúde para sobreviver, dos sistemas de logística e tantas outras coisas que só é possível a gente estar como está por conta dessas outras pessoas. E mais do que isso, por conta desse planeta. Por dar os recursos que a gente precisa, por fornecer tudo que a gente precisa para conseguir sobreviver. Então, eu acho que é um chacoalhão na humanidade também falando, olha, gente... E aí eu lembro do seu texto, Vanessa, texto lindo que eu achei. Pô, será que essa doença, na verdade, não é a vacina? E a gente que é o vírus. Foi o de hoje de manhã, né? Isso, nossa, eu falei, gente, é isso, faz total sentido, né? Que essa mudança de perspectiva também. Não precisa ver isso como o fim do mundo, como a destruição. Pode ser, na verdade, justamente um momento de ressurreição, né? É isso que a gente... Aliás, a Páscoa daqui a pouco está aí, tem todo esse simbolismo também, né, por trás. Exato. Bom, e aí, então, voltei aqui para minha colinha.
Eu falei já. São os slides, são os slides. É o data show. É até um rascunhão, assim, É escrever é o também. data show que nas Esqueci. palestras a gente tem direito de ter, não é? É verdade, verdade. Bom, e aí tem uma outra história. Antes da gente entrar, acho que na parte prática, de como a gente pode manter a nossa serenidade, outra história que eu falei pra vocês, né? Que eu adoro essas coisas, tudo que é relacionado à mente, eu gosto de aprender, pesquisar. E aí eu comecei a ficar curiosa com hipnoterapia. Falei, putz, esse negócio é real? Existe, não existe? É charlatanismo? Como é que é esse negócio? E aí eu comecei a estudar sobre isso e resolvi passar por uma sessão. Aliás, a da Juliana Kawase, não sei se ela está assistindo a gente. Ju, super obrigada. E aí passei algumas sessões com ela. E teve uma sessão que foi muito forte para mim, que ela faz como se fosse você ir no seu nível mais alto, assim, de sabedoria, de consciência. E aí, quando você chega lá, você pode fazer algumas perguntas para você mesmo ou para o universo, depende do que você acredita. E aí, eu chegando lá, não cheguei a fazer perguntas, mas eu fiquei aberta para a mensagem, o que viesse. E antes disso, antes de acontecer isso, uma retrospectiva, eu sempre nos anos anteriores, eu falava uma mesma frase para mim mesma, assim. Eu falava, não se trata sobre você, então não se trata sobre mim, né? Então, não se trata sobre você, mas se trata sobre os outros. Isso sempre vinha me acompanhando fortemente. Nesse dia da hipnoterapia, veio essa mensagem, só que ela veio assim: não se trata sobre você. Não se trata sobre os outros. Se trata sobre nós. E aquilo me pegou de um jeito assim, que eu comecei a chorar na hora e falei, nossa, obrigada por essa bênção, por essa luz. E depois meio que continuou isso de que o que na verdade importa é o dar e o receber. E é engraçado isso, porque as pessoas têm uma visão que os outros são egoístas, né? As pessoas só querem receber. E eu não sei, pelo menos na minha experiência e nas pessoas com quem eu converso, nos cursos, nas palestras, na verdade o problema eu vejo ao contrário. As pessoas, elas só dão. E, assim, elas ficam nesse negócio de, eu quero prover minha família, eu quero cuidar dos meus pais, eu quero cuidar dos meus filhos, eu quero dar, eu dou no meu trabalho, eu dou 100%, dou 110% no meu trabalho. E eu falo, gente, mas e você? E o autocuidado, né? Então, aí depois dessa sessão que eu fiz, ficou muito claro na minha cabeça isso. Então, que essas duas coisas. Então, primeiro, não se trata sobre você, não se trata sobre os outros, mas se trata sobre nós. E que o dar e receber é o essencial para a gente garantir essa sustentabilidade e as coisas rodando. Se você só dá, o sistema não funciona. Se você só receber, o sistema também não funciona. Então a gente precisa desse círculo, dessa retroalimentação. Bom, e aí tem tudo a ver com cuidar de si mesmo. E aí eu faço o gancho aqui para a nossa parte prática do que a gente pode fazer, então, para manter essa serenidade. A gente precisa cuidar de nós para poder estar disponível para o outro, né? Então, a primeira coisa é que mente, corpo e espírito, a gente precisa cuidar dos três. E aí, essa live tem tudo a ver com vocês, porque eu sei que vocês trabalham exatamente esses 3 pontos, e que é o caminho mesmo. Não tem separação entre uma coisa e outra. Mas eu vou falar separadamente só por efeitos didáticos, né? Então, a primeira coisa do corpo, que vocês podem falar muito melhor do que eu. Mas a gente precisa estar cuidando do nosso corpo nesse momento de isolamento. Não é desculpa para parar. Então, a gente precisa fazer qualquer atividade que seja, que você consiga fazer nesse espaço, mas consiga fazer até para justamente a sua mente estar bem. Isso eu percebo claramente. Quando eu faço atividade física, meu sono fica muito melhor, infinitamente melhor. Meu bom humor fica muito melhor, meu marido que eu diga. Minha autoestima também fica melhor. Então a gente precisa trabalhar o corpo porque vai afetar a mente, não tem essa separação. Agora, em relação à mente, o que a gente pode fazer as práticas meditativas são super aconselháveis. Isso independe de credo, independe de qualquer coisa.
Então, tem a linha, o Mindfulness, por exemplo, que é bem científica, tem uma base acadêmica muito forte, não é ligada a nenhuma religião, com efeitos super comprovados. Então, quem é mais cético pode usar o Mindfulness. Quem tem uma tendência mais esotérica também pode ir para uma linha mais esotérica. Não importa o que faça sentido para você, você tem que confiar na sua própria experiência, né? E aí eu sempre dou a dica do Insight Timer, porque ele é gratuito. Tem mais de 30 mil meditações gratuitas. Então tá todo o conteúdo aberto. Não tem como você não achar uma coisa que faça sentido para você ali. Tem podcast, tem música, tem umas músicas super gostosas para colocar para relaxar. Ou se você quiser mais agitada também tem. Enfim, eu sou super fã. Eu sempre aconselho as pessoas baixarem o Insight Timer. E lá também tem o meu perfil, que tem mais de 30 meditações, também tudo gratuito. Então, fiquem à vontade para usar o quanto vocês quiserem. E a outra coisa muito importante em relação à mente, para esses tempos que a gente está vivendo hoje, é, por favor, eu faço um apelo. Não fiquem 24 horas por dia ligado no noticiário. Isso eu falo que eu tenho muitos conhecidos próximos que estão passando por isso e ficam naquele desespero e acompanhando as notícias. É claro que a gente precisa estar informado, não estou falando que a mídia não tem papel importante, porque tem um papel muito importante. Mas a partir do momento que isso começa a gerar uma ansiedade em você, não funciona, não vai dar certo. E aí eu até preciso falar assim, tecnicamente, uma coisa importante para as pessoas saberem é você entender como a sua mente funciona. E a nossa mente, a mente humana funciona da seguinte forma. A gente tem 3 sistemas que operam dentro da gente, como se fossem 3 softwares, 3 programas de computador. O primeiro programa é o de conquista. É ele que fala para você, meu, você tem que ter trabalho, você tem que estudar inglês, você tem que ter um carro, você tem que ter uma casa, você tem que ter uma família, você tem que ter um relacionamento. É o que faz você ir atrás das coisas, que é super importante. O problema é claro quando ele está descompensado e aí você só, eu quero mais dinheiro, quero mais poder, quero mais, aí entra no dar e receber. Você só está recebendo e não está dando, não dá certo. Exato. Aí o segundo sistema é o sistema de ameaça e proteção, que ele está sendo super acionado nesses momentos que a gente está vivendo hoje. É a mídia o tempo todo falando, olha, vai acabar isso, vai acabar aquilo, depois vai vir a crise, depois não vai ter emprego, depois as pequenas empresas vão quebrar. E assim a gente fica sendo alimentado com essas coisas, e aí esse sistema fica super estimulado, que vai criando essa ansiedade, esse medo, essa insegurança, porque esse sistema libera esses sentimentos mesmo, né? Então, por isso, não adianta, não fiquem 24 horas por dia. Uma coisa que eu faço, aí muito pessoal, tá? Eu uso a técnica do filtro dos meus amigos e meus familiares. A notícia vai chegar. O que for realmente importante, o que vai afetar o nosso dia a dia, a notícia chega. Então, assim, eu nem preciso ficar ligada o tempo todo para saber que a quarentena vai acabar. Todo mundo pode ir pra rua. Eu vou saber, as pessoas vão me falar, eu vou saber, entendeu? Então, não precisa ficar nesse desespero. Faça coisas que você gosta, que fazem bem para você. E aí é o terceiro sistema, graças a Deus, que nós temos, é o de calma e proteção. Esse sistema é acionado, por exemplo, quando uma criança cai. E aí vai um adulto lá e abraça essa criança. Você está acionando esse sistema na criança, de calma e proteção. Não, tá tudo bem, tá doendo, mas tá tudo bem, eu tô aqui com você. E nos adultos, é claro que funciona super um abraço, um carinho, mas nesses momentos de isolamento, o que importa são as relações significativas. É saber que você pode contar com o outro. Estou sozinho na minha casa, ou estou só com a minha família em casa, não importa, mas eu sei que eu posso contar com o outro. Eu sei que eu posso me conectar, que eu posso ligar, que se eu tiver com muita angústia, eu posso contatar alguém. Então, a gente precisa estimular essas emoções, que também funcionam lendo um livro gostoso, vendo um filme gostoso, alguma coisa que te libere ocitocina, que é o hormônio do amor, dar risada no telefone com um amigo, enfim, a gente precisa agora acionar esse sistema. Porque justamente esse sistema é que compensa os outros dois. Quando os outros dois são descompensados, ele dá um equilíbrio para os 3. E os 3 são importantes, não dá para viver sem. Sim. E aí, por fim, para fechar, que eu senão vou ficar aqui falando
Eu falo por mais 10 horas. Eu tô quietinha, só ouvindo. Daqui a pouco eu já trago algumas questões, mas eu tô amando. Não, obrigada. A terceira coisa é o espírito. A gente falou, né, do corpo, como cuidar do corpo, como cuidar da mente, como cuidar do espírito. E aqui eu sempre faço um disclaimer quando eu falo sobre espiritualidade. Espiritualidade pode ou não estar ligada a uma prática religiosa. Mas o que é espiritualidade? É tudo que tem a ver com o espírito, ou seja, não é o que está ligado à matéria. Então, por exemplo, quando você trabalha a sua compaixão, quando você trabalha a sua gratidão, quando você cuida e se preocupa com o próximo, tudo isso você está trabalhando a sua espiritualidade. Então, é claro que orar, fazer preces, vai fazer bem para você, vai fazer bem para todos que estão ao seu redor, e é importante. Mas para quem é mais cético, não se esqueça que também para você isso é importante. Trabalhar esses sentimentos. Então, quando você que se preocupa com o legado que você vai deixar para sua família, por exemplo, é porque você sabe que essa matéria um dia vai se desfazer, vai se reintegrar ao planeta, que é o dar e receber também. A gente pegou emprestado, a gente vai devolver, é esse dar e receber. Mas você tem essa preocupação com esse legado, é uma preocupação com a espiritualidade, na verdade. Porque você sabe que a matéria não se sustenta, mas esse legado que você vai deixar vai se manter, vai ser mantido de alguma forma. Então, essa mensagem de a gente cuidar de corpo, mente e espírito. E aí, eu preciso. Eu não sei se o pessoal tá. Gente, eu fico falando e eu nem vi. É impossível. Vocês estão fazendo perguntas. Fica tranquilo, é impossível. De vez em quando, quem tá mais quietinha consegue acompanhar um ou outro comentário. Mas mesmo assim, com esse assunto, é impossível. A gente fica assim, só ouvindo e aprendendo. Verdade. Mas o que eu gosto é dessa troca. Se vocês tiverem qualquer coisa, comentários, dúvidas, que é isso que eu gostoso. O pessoal comentou bastante, Ju, sobre a importância do teu tema, né? E o quanto estava amando, o quanto estava feliz com isso, falando dessa importância mesmo. E foi muito didático essa questão de você trazer o corpo, mente, espírito e dividir cada um, né, com suas funções, enfim, falou do tema lindo, do mindfulness, enfim. Então, e é muito interessante isso do dar e receber, porque eu vou ser muito sincera, por mais que eu também viva, eu sou uma dessas pessoas que eu também me preocupo muito com o dar, né? E é verdade. Tenho certeza, não tenho dúvida nenhuma. Mas é verdade, a gente pensa que o ser humano, se você olhar em geral, a gente pensa que o ser humano é muito egoísta. Mas realmente todos, e principalmente nos tempos de hoje, realmente eu fico vendo que a tendência é essa mesmo. É muito não é do receber, é do dar, porque é como se, mesmo que não faça parte só dele, mas o ritmo parece que te exige sempre dar. Né? Então, isso é muito assim, sabe? Me chamou a atenção quando você falou, né, Ju? Eu tinha um questionamento, assim, é uma pergunta dentro da linguagem que vocês que trabalham com todo esse contexto, assim, dentro da linguagem de vocês, né? Olha as ambulâncias aqui, a gente fica louco, porque a gente escuta passarinhos e ambulâncias. Então, fica no meio do trânsito, no meio de tudo, a ambulância passava mais despercebida. Hoje a gente dá um negocinho, dá uma ansiedade, eu acho. Dá. A gente tem que manter a serenidade. Mas me explica se para você, na sua linguagem, serenidade seria o oposto de ansiedade, não? Não é exatamente o oposto, porque cada emoção tem um papel importante e elas meio que se equilibram. Então, assim, na verdade, o que a gente usa é a serenidade para equilibrar um pouco a ansiedade, mas não é que elas são exatamente opostas. Não existe essa. Mas aproveitando o seu gancho, acho que é importante falar dessa questão de. E você falou também da ambulância e me veio muito forte essa coisa. Eu falei, nossa, acho que é importante passar isso. Porque as situações em si, elas não são boas ou más por elas mesmas, né? Então, por exemplo, mesmo a dor. A pessoa fala, não, dor é só ruim. Não, para algumas pessoas elas gostam da dor, sentem prazer com a dor. E tudo bem, não está errado isso.
Então, assim, é uma questão da gente ter muita essa nossa percepção em relação ao que está acontecendo, mudar um pouco essa perspectiva. Então, quando você falou da ambulância, me veio dar essa ansiedade. Eu pensei, nossa, é mesmo, eu também sinto essa ansiedade. Mas, ao mesmo tempo, eu penso, que bom que eles estão trabalhando, que bom que Exatamente. tem alguém lá Sim, sendo cuidado, que eles estão atendendo alguém. Então, exato. acho que para trazer essa serenidade, esse contraponto em relação à ansiedade, é justamente a gente ter essa sabedoria de fazer esse jogo de perspectiva. E foi o que você Isso falou pode desde o me início. trazer, é, isso pode me trazer um sentimento ruim, mas se eu olhar para um outro ângulo, eu consigo. E é um exercício mesmo, né? A gente tem que fazer isso diariamente para perceber que não, eu consigo olhar por outro ângulo isso. Aí eu vou estar preso dentro de casa, meu Deus, e agora? Poxa, mas eu queria sempre queria tempo para assistir série, para arrumar os armários, para ficar com minha família. Agora eu tenho. Ah, eu estou preocupado com outras coisas? Eu estou preocupado com outras coisas, com a questão financeira, com o meu trabalho, com o mundo. Mas vamos focar um pouco também nessas coisas boas. Até coloquei lá no Instagram, coloquei uma frase que eu vi numa tirinha do Charlie Brown, Hum. do Snoopy. E eu Aham. achei muito boa, que falava assim, eu não vou lembrar exatamente as palavras, mas era assim, se preocupar não faz com que as coisas ruins não aconteçam, mas faz com que você perca as coisas boas. Exato. Então, se a gente fica muito na preocupação, a gente perde coisas boas que estão acontecendo. Se você está bem, se você está saudável dentro de casa, Travou um pouquinho. Ah, tudo bem. ou É não? provável. Não, só ficou pausado. Foi alguma Acabou e chamada, voltou. não Então foi? tá bom. É, Às, foi. às vezes, quando dá uma chamada, dá uma pausa, não tem problema. Esqueci desse detalhe, É, a gente tem que deixar no mas modo não estamos aqui. perturbe. É, pois é. Mas não tem Isso problema. aí. Olha, mas tu estava falando, Ju, sobre. Não sei se tu lembra. Uhum. É, não, mas é isso, é esse ponto mesmo, da gente conseguir lidar com todos esses sentimentos, não é que um seja exatamente o oposto do outro, mas que a gente consegue usar um para conseguir amenizar um pouco o outro. E a racionalidade, nesses momentos, ela serve justamente para equilibrar um pouco a situação, essa mudança de perspectiva, né? Exato. Ju, de forma muito prática, assim, né? Tu falou corpo, mente e espírito, né? E a pessoa está com a rotina dentro de casa. Está dentro de casa, está com crianças ou não. Aí a gente já faz todo um trabalho de incentivar a prática diária, né? Do movimento que ela se sinta íntima. E aí ela faz esse movimento diário. E aí, uma dica, assim, a pessoa não está com o hábito de. Nunca teve o hábito de meditar, de ficar num momento assim reservada, de Parar, parar. refletir. Tu tem uma dica assim para que a pessoa consiga fazer esse lado também, porque o emocional nesse momento, alguns conseguem fazer, que seria, eu acho que isso, né, de você lidar com as pessoas, de você interagir em casa, de você dar risadas, de você procurar fazer uma coisa que te faça bem também. E esse lado mais de mente, assim, de que forma tu incentivaria, ou diria que as pessoas poderiam, começa por onde? Então, a gente vai fazer uma prática hoje, uma prática bem curtinha. Eu escolhi exatamente essa. Essa também está no Insight Timer. Ela está como 3 passos para a estabilidade emocional. Mas é uma prática SOS. Sim, já É precisei uma... Eu fazer, tá? também. Mas E eu ela é topo justamente. fazer de novo, topo fazer de novo. É... Mas essa prática é muito coringa, assim, porque justamente ela é um SOS. No momento que você está com qualquer emoção muito com raiva, com medo, com insegurança, com pânico, ela serve para dar uma centrada e você conseguir pensar melhor. Porque quando fica muitas emoções na nossa cabeça, elas turvam a nossa percepção. Então, o ideal é que a gente primeiro deixa sentar para depois tomar uma decisão melhor, né? Então, essa é uma que a gente vai fazer hoje. Tem várias outras, e não só no aplicativo, no YouTube, vocês encontram também um monte de dicas. E até para as crianças, inclusive, coisas muito fáceis. Então, por exemplo, a minha filhinha tem 4 anos, né? Então, uma coisa que eu sempre faço com ela, quando ela tá muito, começa a chorar, e sabe, entra naquele ciclo de choro que ela não consegue se acalmar. Então, uma coisa super simples que funciona com os adultos também, mas é mais lúdico, né? Eu faço assim com a mão, falo para ela, ó, então vamos fazer a florzinha. Então sente o cheiro da florzinha. Aí
assopra a vela agora. E faço com isso algumas vezes com ela, porque a respiração, a gente não dá muita atenção, né, para a respiração. Mas olha uma coisa, gente, percebam isso. Quando a gente está com muita energia, por exemplo, com muita raiva ou frustração, o que o nosso corpo faz? Você solta. Nossa, você precisa soltar aquilo. E quando você está com muita tristeza, por exemplo, você precisa de mais energia, o que seu corpo faz? Ele precisa de mais vitalidade. Então, às vezes, a gente não dá muito crédito para a respiração. A respiração não vai mudar o que eu estou sentindo. Ela vai mudar, na verdade. Quando você consegue controlar o seu nível de respiração. E isso é cientificamente comprovado, né? Não é nenhum esoterismo. Mas quando você consegue controlar a sua respiração, e eu sei que vocês trabalham muito isso também, você consegue trazer essa calma mental, essa tranquilidade. Então, às vezes, não é nem... pois eu não quero meditar, não acho que é para mim. Não tem problema, mas esteja mais ciente do seu corpo, esteja focando no agora, presente, porque é aquela coisa, no agora não está acontecendo nenhuma catástrofe. Assim, é exatamente agora, nesse momento. Você está em casa, você está assistindo essa live, está escutando, vendo outras pessoas, está tudo bem. Essa mensagem é mais importante. Ser gentil com você mesmo, tudo bem sentir esse sentimento, não é negar ele. Então, sinta isso, ok, estou sentindo isso, e tá tudo bem. E você se acolher, fazer esse autoacolhimento, assim, de se cuidar, né? Sim. E sabe uma coisa, eu vi alguém falando aí, eu só passei os olhos assim, eu só vi uma palavra, resiliência. E aí eu falei, putz, acho que é importante falar sobre resiliência nesses tempos, né? Um tema importante. Tem um livro que eu gosto muito do Viktor Frankl, O Sentido da Vida, que é um senhor que ele viveu a época do Holocausto, ficou em campos de concentração, e ele que criou a logosofia, que é uma ciência, é uma psicologia, mas que trabalha com o sentido da vida. E acho que uma coisa muito importante quando a gente fala sobre resiliência é ter um propósito, que tem muito a ver com criar uma nova perspectiva que a gente estava falando também. Porque enquanto você não tiver um propósito, um foco, um objetivo, para que você está aqui, né? Então ele percebia isso nos campos de concentração. Pensar em situações extremas, quem que sobrevivia? Quem tinha mais chance de sobreviver? Era quem tinha um sentido. O dele, por exemplo, é que ele queria escrever uma tese, ele tinha um artigo que ele queria escrever, que ele chegou no campo de concentração com esse papel, os guardas pegaram, jogaram fora. E, na verdade, ele falou, isso me salvou. Porque eu ficava pensando o tempo todo em escrever isso. Ele é médico também, ajudava as outras pessoas, também tinha esse outro propósito de vida. Mas ele percebia isso muito claro. Quando as pessoas falavam, por exemplo, falavam, não, achavam que ia ser libertados no dia seguinte. Ele conta isso no livro. Não sei se no Natal, tinha uma data específica, acho que era Natal. A pessoa falava, vamos ser libertados. Ai, que bom, que bom. Tava todo mundo naquela ansiedade. E o nível de morte, a quantidade de morte se manteve. No dia seguinte, quando eles descobriram que não ia ser, que era uma mentira, que não estava acontecendo, ele falou que o índice de morte assim, foi drástico. Assim. Porque a pessoa perdeu o sentido, né? Não perdeu o seu propósito. Então, quando a gente fala sobre resiliência, uma coisa muito importante para a gente ter em mente é isso. Qual que é o seu propósito enfrentando essa situação? Qual que é o seu objetivo? É deixar sua família bem? É um trabalho que você quer terminar? Alguma coisa que você quer trazer para o mundo? Não importa o que seja, cada um vai encontrar a sua. Mas é isso que vai nos manter no prumo e fortes para conseguir passar por essa situação. É verdade, mas é isso mesmo. Que coisa linda. Obrigada por todo esse tema, Ju. Obrigada por tudo isso. Imagina. Eu que agradeço. Nossa Senhora, estou aqui. Vou assistir de novo. Lara vai fazer o resumo, que ela é ótima nisso. Olha, que bom, que legal. Eu já estava pensando, o que eu estou fazendo aqui que eu deveria estar anotando. O objetivo de você estar aqui é que você vai assistir de novo para escrever. Claro, essa foi para prestar atenção. Mas olha, realmente foi muito relevante. Muito mesmo. A gente é muito agradecida. E você falou que queria fazer a prática. Eu só não me lembro quanto tempo essa prática tem para que a gente saiba. Essa prática tem uns 4 minutinhos. Ótimo. É só para assegurar que o Instagram não cortaria a gente na metade da tua prática, que é muito importante. Tá bom. Né?
Sim, sim, Aí, ótimo. aí como é que tu acha melhor a gente fazer? A gente faz a prática e Uhum. finaliza com as palavras de fechamento? Como é que Eu você acha acho melhor? bom, eu sugiro a gente fazer a prática, que até também vai acalmar, trazer um pouco mais de calma para todo mundo. E se tiver pergunta, se tiver qualquer coisa, Ah, aí a gente continua a maravilha. conversa, que aí acho que traz uma nova percepção também, acho que é importante. Maravilha. Então, pode ficar à Então vontade, vamos? que a gente tem, acho que 9 minutos, no máximo 10, para que o Instagram corte, Ah, tá. tá Tá bem? bom. Mas aí a gente tem Tranquilo. tempo. Estou aqui prontíssima. Ótimo. Então vamos, só me preparar aqui. Então, a primeira coisa, para quem está em casa, vocês também, meninas, não tem nenhum. Prática meditativa não tem mistério, não, porque é uma coisa que a gente faz naturalmente. A gente já veio com essa programação também. Então. Ai, nossa, meu Deus, vocês caíram. Foi. Mas não machucou, Desculpa. não. Eu acho que eu puxei o fio aqui sem querer. Desculpa. Somos resilientes. Se não machucou, tá bom. É. Bom, então não tem muito segredo. A única coisa que tem algumas coisas que eu indico sempre é coluna reta. Então, se você, eu estou numa cadeira, por exemplo, não fique encostado na cadeira por um motivo muito simples, senão dá aquele soninho gostoso, né? Você fala, ah, que gostosinho, dá um soninho. Sim. E a ideia não é dormir, não agora. Tem práticas para dormir, se vocês quiserem, tem lá no Site Time, tem um monte, mas agora não. Então, coluna reta. A mão vocês podem colocar onde vocês quiserem. Eu, como venho do Zen, eu uso a mãozinha assim, mas vocês podem fazer assim, pode colocar no colo simplesmente, tá? Não tem segredo. E eu indico, principalmente para quem está começando a fechar os olhos, só para vocês não ficarem perturbados com o que está acontecendo ao redor, tá bom? Então, todo mundo já sentadinho, eu vou tocar um sino no começo e no final para vocês saberem e fechar os olhos Como sem nós duas medo. somos as únicas representantes que tu estás vendo, então eu vou fechar os olhos também, óbvio, tá bem? Sim, por favor. Vamos lá, gente. Essa prática é dividida em 3 passos. O primeiro passo é simplesmente perceber um pouco o ambiente ao seu redor. Os sons, a temperatura do ar, o contato da roupa na sua pele. Então, no segundo passo, agora a gente vai prestar atenção na nossa respiração. Apenas observar como ela está agora. Não existe certo ou errado, é apenas observar como ela está. O seu corpo sabe respirar e você apenas observa. Então você vai trazendo a sua atenção agora no terceiro passo, de volta para o ambiente ao seu redor, lembrando de tudo que há ao seu redor agora, dos objetos, pessoas se tiverem. Considerando então que tudo isso te traz algum bem-estar.
Cada objeto contribui para a sua vida ser melhor. Cada pessoa. Então você vai expandindo essa consciência, pensando não só no local onde você está agora, mas em toda a cidade. O país onde você está. E por fim, trazer a sua consciência para o planeta como um todo. Lembrando que agora, nesse exato momento, existem pessoas ao redor de todo o planeta orando, fazendo preces, trabalhando, para que tudo fique bem, para que tudo fique melhor. Então, se fizer sentido para você, você pode mandar bons votos para todas essas pessoas, para todo esse mundo, para que eles estejam em paz, para que fiquem bem, para que sejam felizes. Não se esquecendo que exatamente agora você também está recebendo esses votos. Que você esteja bem, que você seja feliz, que você esteja seguro. Então, voltando a sua percepção para o ambiente onde você está agora. Você pode prestar atenção nos seus pés, nas suas mãos. Para a sua expressão facial. E quando você estiver pronto, você pode abrir os olhos. Ai, Ju. Que incrível. Que incrível. Incrível, que incrível, todo mundo junto. Ah, até arrepiou. Né? É. Falei, nossa, gente, olha isso. Todo mundo em conexão. Meu Deus. Olha, muita gratidão. Que é isso. Eu não tenho nem o que dizer. É isso, de esse interser. Que sensação boa. Já é uma prática nossa. Mas que coisa boa te ter aqui. A gente podia fazer isso mais vezes. Podia fazer isso ontem. Isso já faz muito e eu sou muito grata. Eu sou um desses seres que pode estar cruzando o oceano agora, mas que está em conexão com o que tu faz. Nós estamos, né? Então, muito obrigada por isso, de verdade. Que coisa tão boa. E quando
tu começou a falar, eu fui nas vozes de sempre que tu Sim. fala com a gente, né? Então, De manhã, de tarde, de noite. é E por verdade. mais que a gente escute a mesma meditação, a cada vez que eu escuto, eu tenho uma percepção diferente, um aprendizado diferente. Eu escuto a mesma É. todos os dias e vou escutando outras, mas a que eu mais gosto, que eu escuto todo dia de manhã, é um ritual. Caiu, o Instagram é assim. Hum, O Instagram faz isso conosco. Cadê Ju? Cadê Ju? Será que ela volta aqui? Ju. Cadê você, Ju? Deixa eu ver se ela... Acho que ainda não. Vamos só esperar a Ju entrar. E aí a gente faz uma... Aê! Aí, Ju, realmente tinha alcançado os 60 minutos, mas Ah, eu sim. não tive chance, não quis cortar lá na hora que tinha começado a falar. Mas olha, eu não queria que a gente finalizasse daquele jeito, porque a sim. sensação que foi provocada foi boa demais para ser cortada. É. Agora, só para a gente fazer um fechamento aqui, se tu tiver disponível, obviamente, para fazer isso Ah, rapidamente. claro, super, super, adoro isso, eu vivo para isso. Maravilha. Essa é a tua missão, não é, Ju? É, pois É, é. Ju, a gente não tem palavras para agradecer esse momento, de verdade. Até Eu lá tá ainda no vou meu perfil lá, descrever. eu vivo para conexões profundas, é isso Eu ainda vou que me descrever alimenta. porque eu consigo expressar mais, por isso que o pessoal estava falando aí dos resumos. Mas de verdade, assim, não chegou só aqui, acho que chegou em muita gente e ainda pode chegar. Foi uma conexão muito profunda e de muitos aprendizados que a gente tem que trazer, pode trazer, de acordo com a decisão de cada um, para esse momento que não é fácil, mas que a gente pode amenizar e compreender, né? Qual é o verdadeiro sentido de tudo isso. E que engraçado, porque eu tive a escrever algumas coisas na semana passada e a falar nos vídeos que tinha total conexão com isso que tu falou aqui na live. Muito obrigada, de verdade, por ter topado. E foi muita coincidência, porque eu estava escutando a tua meditação e escrevendo numa cartolina imensa que o amor seja minha prece, que o meu corpo seja instrumento bem grande. E aí, quando eu terminei de escutar, que eu coloquei no Instagram, tu respondeu. E na hora veio essa intuição da gente Olha fazer alguma coisa só. juntas. É, Não, sincronia, gente, sincronia total. muito Inconsciente coletivo obrigada. operando aí. Perfeito, Com perfeito. certeza. O pessoal está falando aí sobre o que significou para eles. Eu tenho certeza absoluta de que quem estava participando realmente fechou os olhos e entrou nessa conexão Foi lindo. a nível planetário mesmo e até universal, né? E eu estou muito emocionada, de verdade. Estou aqui dentro, chega a estar Eu uma também. sensação muito boa e isso é muito bom, Ju. Quando a gente terminar, a gente vai se falar para ver de que forma a gente consegue, de repente, fazer um pouquinho mais disso, porque, assim, dentro das tuas condições, dentro das tuas possibilidades, porque, assim, foi realmente muito incrível. E, considerando que é uma prática que a gente já vem tendo, a poder fazer com que as pessoas compreendam como pode fazer é sensacional. E essa tua mostra aqui, aliás, esse teu SOS, como tu chama, ele é É isso, eu fantástico. fiquei tão imersa também que até esqueci de bater o sino no final, né? Oh, Eu falei, nossa, esqueci. Agora foi já. mas acho que ninguém notou. Não se preocupe. Foi realmente assim, fantástico. Quando a gente salva, eu tomei a liberdade de deixar salva a live anterior, Perfeito, porque perfeito. ela realmente foi muito importante. Então, quanto mais dessas pessoas que estiveram ao vivo, elas puderem compartilhar isso, a gente multiplica essa mensagem de uma forma assustadora, né? Então, por 24 horas que seja. Então, se a gente puder. Olha aí, estão dizendo, não faz falta o sino, não se preocupe. Que bom, obrigada, Raíssa, obrigada. E eu não poderia falar sobre esse assunto
com a mesma maestria que tu veio falar aqui, né? Então, assim, Não, imagina, de forma nenhuma. meu Deus. Assim, eu acredito muito no inconsciente coletivo mesmo, e por isso que a gente estava super em sincronia. E aí a gente precisa muito. Tem esse treinamento do corpo que é essencial, e a gente precisa não esquecer do treinamento da mente também. A gente precisa cuidar da nossa saúde mental nesses tempos que são difíceis, ninguém está falando que é fácil, mas a gente precisa justamente ter essa sabedoria de se cuidar, cuidar da nossa saúde, escutar música. Eu falo, gente, arte liberta, arte É salva, verdade. escuta música, É curte verdade. bastante para a gente liberar mais ocitocina e ser mais feliz. É verdade. Hoje as crianças estavam na sua rotininha de aula, tinha aula de música, então eles estavam fazendo a música e acelerado, dançando, querendo cantar e não sei o quê. E teve uma hora que eu percebi que eu dei uma segurada neles, porque os dois amanheceram com. Eles estão num processo alérgico. E aí a minha preocupação deles piorarem, porque estavam muito eufóricos naquele momento. Aí eu dei uma segurada, mas depois eu fiz, rapaz, que tristeza, né? Você não poder curtir a música, né? Então aí a gente se acalma e sabe como é que pode fazer. Eles estão na live, eles participaram Que bastante, Falaram fofo. bastante. comentaram Meu Deus. bastante, sabe? Estou amando. Compartilharam mensagens, né? Então, assim, Lindos, isso é muito lindos. importante porque eles também têm o hábito, né, de fazer a meditação diária. Diariamente eles fazem, no mínimo na hora de dormir eles fazem sempre. Então toda noite eles têm esse costume mesmo. Então assim, eu sou muito grata pelo trabalho de vocês, tá? Que é Não, sensacional. eu que sou. Tamo junto aí. É Vamos isso embora. mesmo. A gente tem que trabalhar Obrigada, junto Ju. Obrigada. em prol e junto eu falo todo mundo que tá vendo a gente também. A gente Verdade. precisa reverberar essa emoção positiva para curar esse planeta aí. É verdade, Ju. Muito Obrigada, obrigada. meninas. Obrigada de coração. Tudo de bom para Obrigada. você, para sua família, para seu esposo, para sua Sim. filhinha. Se Obrigada, cuidem, você também. meditem diante desse aquário. Façam meditação. Depois a gente vai dar uns treinos de pilates aí para vocês. Obrigada. Maravilhosa. No online a gente vai fazendo por enquanto que pode. É algo ao alcance global que a gente tem direito nesse momento, né? É isso aí. É verdade. Obrigada, meninas. Obrigada a todos Obrigada a pela todos participação. que estão Se participando. cuidem. E obrigada a todos que ficaram aqui conosco, tá bom? Obrigada por terem retornado também. Beijo. Tchau, Ju. Tchau, pessoal. Tchau, meninas. Tchau, pessoal. Beijo. Obrigada pela presença. Tchau, tchau.